Pólipo, pólipo, pólipo é a nossa rotina, do que a gente gosta, o que vocês gostam de ver. Então hoje vou mostrar a rotina do ambulatório de ontem para vocês entenderem a importância da estereoscopia ambulatorial. Seja bem-vindo ao Estereoscopia BR. Vídeo casual, mostrando o nosso dia a dia, aquele vídeo que eu gosto de fazer, que a gente vai conversando, o que eu vou lembrando aqui do caso de ontem, eu vou comentando. E para entender a importância da estereoscopia ambulatorial, não só a questão, né, da paciente que ela chega, faz o exame, resolve o problema dela, vai embora, e também da técnica com o sistema BTOC. Então toda hora eu falo e eu gosto de demonstrar isso, tá? Quem quer aprender um pouco mais, quem quer aprender desde o começo, a gente tem várias opções de curso, fellow, curso em março, curso em maio agora de 2026, em modelos, tá? Para quem quiser dar o primeiro passo, para quem quer dar uma atualizada na mão, ver como é que tá as novidades, e quem quiser pegar um pouco mais de mão, depois de fazer esse curso, tem o nosso fellow que acompanha por 5 meses, fazemos um monte de exame. Quem já é aluno antigo, quem já está, estamos fazendo também ocasionalmente alguns treinamentos pontuais. Amanhã e sábado estaremos com 3 ex-alunos, vamos fazer aí cerca aí de 30 e poucos exames no hospital. Teremos laser, teremos pinça, vamos tirar pólipo para dedéu lá. E quem quer entender um pouco mais também de ponteira, de laser, de todos os outros instrumentos novos, Esterotox, tem coisa para todo mundo e vamos começar aqui. Eu tinha pensado, ontem foi no ambulatório, foi bem legal, acabei fazendo com a R2 os exames, e o interessante foi que a gente foi discutindo os casos e foi aparecendo, e praticamente ontem tudo foi resolvido. Então eu vou colocar aqui 4 situações que nós abordamos a paciente, vimos a patologia e já resolvemos eu fazendo alguns comentários que eu acabei fazendo também com ela lá dentro, tinham as internas juntos também que gostaram do exame, e foi um exemplo ótimo. E eu ia fazer vídeos separados, escolher, só que foram 4 vídeos legais, relativamente curtos, então foi resolutivo e rápido. Então eu acabei pegando um vídeo desse, vou fazendo comentário, vou dando as dicas, e aí se você tiver dica diferente, dúvida, alguma coisa, bota aqui embaixo, ou me manda no direct, manda em outro canal também, me manda no WhatsApp e a gente vai conversando, tá? Para vocês entenderem, no hospital a gente não tem tanto recurso, então eu vou colocar uma dificuldade que eu tive aqui no quarto exame que eu vou descrever, porque a gente trabalha lá com o quê? Com o sistema BTOC padrão, temos camisa externa onde usamos algumas vezes, temos pinças Graspin e pinça de biópsia, temos 6 equipamentos, 6 pinças, então assim, usou uma e foi para esterilizar, não tem outra disponível, então a gente tem que às vezes adequar também com o que tem no momento. Temos tesoura também e acabou. Essa graça de ponteira, de laser, aí é no fellow, em outros lugares que a gente consegue ocasionalmente aí, em parceria com a Endomaster, em parceria com a Biosat, que estão sempre ajudando, estão sempre participando, tá? Então, vamos lá aqui. Primeiro vídeo, paciente pós-menopausa, queixa clássica, né? Vem com a questão de alteração em ultrassom. Para paciente que estiver vendo aqui, tá? E também para o coleguinha que não lembra, não temos atualmente protocolado que a gente deve investigar toda a cavidade por alteração ultrassonográfica. Por sinal, todos nós sabemos que não tem indicação de ultrassom de rotina. Ah, mas como assim? Não existe indicação de fazer ultrassom anual, transvaginal, aquele ultrassomzinho, tá? Por quê? Não previne câncer de ovário, que é o mais importante, não melhora em nada o prognóstico aqui das pacientes com alteração endometrial. Ah, mas e se a paciente tiver um câncer? Primeiro sintoma da paciente quando ela tem um câncer, tá? Se tiver paciente vendo, não é a causa mais comum de sangramento, mas o paciente sangrou, investiga a cavidade. Se tiver um câncer, não vai mudar em nada ter achado isso 1 ano antes, 6 meses antes, do que naquele momento. Então, já fica o primeiro ponto. Ah, mas eu faço, eu peço, cada um com a sua questão, dentro de literatura, não tem indicação. Mas tudo bem, paciente veio com a indicação, estava lá 4, 5 meses esperando, sentou lá com a gente, orientamos a paciente, fizemos aqui o exame e encontramos o quê? Um polipinho na parede anterior, um pólipo céssio, né? Discreto aqui, quase dava para comer bola aqui se não tivesse prestado atenção. Então, residente viu lá o exame, parou um pouquinho, assumiu o papel aqui. Então vamos lá. Técnica padrão. Pinça para fora, quase vendo aqui a articulação. Não abra a pinça
com ela dentro do canal que pode quebrar a sua pinça. A parede anterior você vai fazer com a pinça aberta paralela. Não precisa de tesoura, não precisa fazer mais nada, tá? Pinça aberta na paralela e corre com ela aberta, empurrando o tecido para o fundo. Por quê? Nesse caso a gente tem espaço para o fundo para poder empurrar um pouco, tá? Então a gente vai empurrando devagarzinho, ó. Empurrou, solta. Essa pinça é legal, apesar de ela não ter uma área muito grande para poder pegar muito tecido, mas ela é delicada, então você pode ir empurrando em pequenas porções sem perder. E ela tem uma apreensão boa. Acredito eu que, para mim, ela tem uma apreensão melhor que o Graspem. Então vai empurrando ela para frente, vai empurrando ela para frente, ó, foi soltando todo o tecido, soltou de um lado, a outra base do outro, tá? Esse detalhezinho, esse é um algodão, é uma gaze que eu fiz secar a pinça e ficou grudado um pouquinho aqui do algodão da gaze. Soltou o material, soltou o pólipo, resolvido. Então, por exemplo, esse procedimento eu não coloquei, não editei nada, tá? Aqui foi rapidinho, foi tranquilo, pólipo sem complicação, sem dificuldade, paciente super tranquila, vida que segue, tá? Vamos pro próximo aqui, deixa eu ver o que é, porque eu não lembro exatamente todos. Esse aqui foi um pólipo um pouquinho mais chato, eu não tinha mais essa pinça. Essa paciente também pós-menopausa, paciente em acompanhamento com a uro, viu um espessamento endometrial novamente, não tinha sangramento, tá? Paciente com pólipo sem sangramento, literatura atual de hoje, de janeiro de 2026, não tem necessidade de fazer a retirada do pólipo, tá? A não ser que ela tenha fator de risco, tenha sangramento, fator de risco, pressão alta, diabetes e obesidade, tá? Do contrário, mas tudo bem, ela estava tranquila lá, a entrada que foi um pouquinho mais chata, mas depois foi tudo bem. Conversando com ela, fomos dar sequência. Então a mesma coisa, só que em vez de estar no anterior, posterior, joguei aqui a fibra para o lado oposto, tá? Um pouquinho para o lado para me facilitar, para poder sair a pinça próximo da área da base do pólipo. Então, pinça aberta, vai empurrando. Não tinha mais aquela pinça de biópsia que eu tinha anterior, então essa aqui era um pouquinho mais difícil, tá? Paciente aqui ela incomodou um pouco, por quê? Porque pegava a pinça e como ela é grandona, batia no fundo. Quando a pinça batia no fundo, ela reclamava. Vou comentar um pouquinho dessa questão de reclamação, tá? De queixa. Então, cavidade boa, tá? Paciente menopausada, a cavidade ela é atrófica, endométrio atrófico toda ela, assim como a anterior, então sangra menos, absorve menos, a distensão é mais fácil, o útero é menorzinho, então a pressão que a gente deixa com o frasco de soro aberto, ele fica pingando lá de cima e tá tudo tranquilo pra gente, aí não tem problema nenhum. Deixa ele pingar que pra gente tá ótimo, tá? Então eu fui soltando aos pouquinhos e reduzindo o tamanho da base desse pólipo, que era um pouco maior aí do que o outro, né? A hora que eu achei que estava já uma base boa, você também podia, por exemplo, pegar aqui e dar uma beliscadinha aí puxando para o quê? Para reduzir o tamanho dessa base, fragilizar a base e depois tentar puxar de uma vez. Essa paciente foi um pouquinho mais chata, eu acabei entrando e saindo umas 5 ou 6 vezes para tirar o pólipo. Então aqui eu tirei, eu achei que eu tinha tirado quase que inteiro, não saiu. Cortei que ficou nessa, tira, vai. E a outra dificuldade que a gente teve foi a questão de um pouco de sangramento. Então formou um coágulo embaixo, tentei botar a camisa externa até para tirar o material, o que dificultou também um pouquinho a primeira entrada, mas depois foi bem, mas aí saiu o material todo. Aí aqui embaixo ficou aqui o restante aqui do material, limpei mais um pouquinho, tá, com a pinça, arranquei o final, e aí algumas pessoas falam que não gostam de utilizar o material mecânico pela questão de recidiva, de formar de novo. Na literatura, é bem discreta a diferença de recidiva de pólipo pós uso de energia mecânica, né? No caso, pinça, tesoura e o próprio morcelador, com energia elétrica, monobipolar. Então, tira bem perto da base, que não tem problema, resolve. E lembrando o seguinte, paciente de quase 80 anos, paciente sem uma indicação realmente formal de polipectomia, levar a paciente para o centro cirúrgico, expor a paciente a exame laboratorial, tem que fazer exame de imagem, avaliação do clínico, é uma logística gigante para a paciente, um custo gigante para tudo isso no final não resolver. Então essa paciente, por exemplo, tem um risco, depois eu posso até corrigir, se for o caso, vou deixar aqui, tá? E aí eu coloco o risco de cada recidiva na hora que eu for editar o vídeo. Mas não tem necessidade de cauterizar a base nada. E quem tem medo da questão de neoplasia, de malignidade na base, geralmente a malignidade ela está ao redor do pólipo.
A formação do pólipo intrauterino ou endometrial, ele é diferente do pólipo gástrico, do pólipo intestinal, que esse sim, geralmente a doença está na base do pólipo e não na parte de extremidade, tá? Então aqui foi retirado, mas um detalhe aqui legal para vocês entenderem que é o seguinte, não obviamente no hospital público que a gente não grava todas as imagens, eu gravo só aquelas mais legais para poder compartilhar para a questão de ensino, mas assim, se você grava isso para dar para paciente, sempre termine o seu procedimento e faça uma gravação da cavidade no pós-operatório para mostrar que você terminou o procedimento, ficou boa a cavidade, porque o pólipo não pode recidivar em alguns casos, mas ele pode, na verdade, surgir outro. Então, você mostrou que você tirou o pólipo, vai ter um anátomo patológico, vídeo no final, e se surgir um outro pólipo depois, você fala para o paciente, fala, olha, infelizmente surgiu outro pólipo, porque às vezes ele está em outro local, pode até estar próximo do mesmo, mas você tem o resultado do anátomo e a filmagem que foi retirado. Quando estava retirando, essa foi mais ou menos a sexta entrada na paciente, ela estava mais de saco cheio pelo desconforto, a gente ficar com a perna parada, esse procedimento durou por volta de 15 minutos, aí a gente encontrou um outro pólipo na parede anterior. Eu falei, moça, vou ter que tirar mais um. Aí a mulher ficou doida. Eu falei, calma que isso aqui é mais tranquilo. Em questão aqui de 20, 30 segundos, acabou retirando, tá? Tá aqui em cima na parede anterior. Ele não estava tão fácil de ver quando você foca o teu olho diretamente para a patologia que estava na parede posterior. Por isso é importante que mesmo quando você encontra uma patologia grande, você olhar o restante da cavidade. E aqui ficou bem mais fácil, patologia no istmo, parede anterior, pega a pinça paralela, empurra para soltar a patologia e sai. Paciente aí ficou bem, obrigado. Eu falei de tempo, lembrando que quando a gente passa de 18, 20 minutos, o procedimento ambulatorial passa a ser uma coisa um pouco mais complicada de dar continuidade, pelo desconforto da paciente ficar naquela posição ginecológica, aquela perna ruim, né? Uma posição desagradável que ela fica, então aí é bom a gente já ir parando o procedimento e até uma questão de insucesso de procedimento quando a gente demora muito. Por isso que quando eu fico, às vezes, pentelhando o meu aluno, meu fellow para agilizar o procedimento é por causa disso, porque não fica legal. E é por esse motivo que quando a gente começa um procedimento, a gente tem que deixar o paciente de uma maneira mais confortável possível. Para caso ele se estenda, ela consiga ficar o máximo de tempo de maneira confortável para depois não ficar com dor. Principalmente nessas pacientes pós-menopausa, com mais idade, em que tudo já incomoda um pouco mais. Articulação, parte muscular, tudo é um pouco mais delicado. Tá? Então, esse outro caso, ótimo exemplo de estereoscopia ambulatorial, resolutiva, um pouco mais demorada, mas a gente perguntou. A paciente teve vários momentos de desconforto, só que eu perguntei no final, falei, e aí, doeu? Ela falou, olha, foi chato e tal. Aí eu falei, valeu a pena, ao invés de ter fazer pré-operatório, passar no clínico, passar no anestesista, tomar picada no braço no pré-operatório, tomar picada nas costas na anestesia, picada no braço, não sei o que, e falou, doutor, não tem nem discussão, tá? Vale a pena, porque apesar de ser um procedimento que tem um desconforto, ela ficou lá os seus 15 minutos no procedimento, mas somado uns 15, 20 minutos de orientação, troca de roupa, e é isso, e está resolvido o problema dela. Tá? Então, a gente tem que considerar e conversar isso com as pacientes, porque eu nem mencionei risco da moça aí de quase 80 anos, paciente com outras comorbidades junto, tá? Vale a pena ser feito e é muito resolutivo. Vamos para o próximo aqui, vamos lá. Caso bem legal esse aqui também, hein? Esse caso aqui foi o seguinte, foi uma paciente com mioma, em que quando ela chegou na gente pela demora, a médica, ela tinha miomas do lado de fora, subserose, mioma do lado de dentro, submucosa, já temos aqui um grandão aqui na nossa cara, que estava descrito no ultrassom. Só que ela chegou e falou, e aí, como é que você tá? Ela falou, tô maravilhosa, não sangro nada, me passaram progesterona, tô tomando o método, não sangro faz 3, 4 meses. Não tem que operar essa mulher, pô, a mulher tem 45 anos, 48 anos, o médico foi feliz, tratou os sintomas do mioma, não tem que operar. Cheguei para ela, expliquei isso para ela, ela falou, já que eu estou aqui, vamos fazer o exame, se doer, se incomodar, o senhor para e tá tudo bem, combinado? Combinado. Então, assim, mioma, se tiver paciente aqui vendo, mioma vai operar quando, tá? Isso aqui é questãozinha de prova aí pro pessoal do internato, perguntei isso pra interna lá, respondeu muito bem. Então, vamos lá. Infertilidade. Paciente tem infertilidade, mioma que acomete a cavidade uterina, tem que mexer nesse mioma, tá? Ele atrapalha na implantação e atrapalha na permanência, né, da gestação lá dentro. É uma causa de abortamento também, tá? Então, se puder,
tira o mioma daí, beleza? Ótimo. Segunda causa, sangramento, tá? Tem sangramento? Trata. Se possível, trata antes com medicamento, muito melhor. Ah, mas eu vou tomar remédio pro resto da vida? Não, até a menopausa. Melhor tomar um remédio do que operar. Pô, eu sou cirurgião, gosto de operar, é o que eu gosto de fazer, é o que paga minhas contas, pago o leitinho aqui do meu filho aqui em casa, só que não é a melhor opção, não é a primeira opção para a nossa paciente. A primeira opção, tratamento medicamentoso. Resolveu o problema dela, não vai operar. Quis fazer esteroscopia, chegamos lá e fizemos esteroscopia. E a terceira causa, que aí não é tanto para esteroscopista, mas aí é para laparotomia, laparoscopia, se for o caso, para miomas volumosos que acabam atrapalhando. Então, miomas grandes que empurram bexiga, pegam reto sigmoide, às vezes ureter, e começa a ter outras queixas, além dessa cólica menstrual, além do sangramento e além da infertilidade, atrapalha, mas eles são miomas volumosos que para esteroscopia não cabe. Mas a gente só vai operar esses casos de mioma, tá? Do restante a gente não vai cutucar, e eu já expliquei isso para paciente antes. A gente chegou, confirmamos o diagnóstico do mioma na parede posterior, tinha na parede anterior também abaulando um pouquinho, tá? E encontramos esse aqui, olha aqui, ó, o meninão aqui embaixo. Aí eu até justifico, tá, esse procedimento. Por quê? Porque quando eu olhei, eu não tinha certeza se era um mioma ou se era um pólipo. Ah, mas não dá para saber? Olha, agora olhando, sabendo do que era, eu falo que é um mioma, porque ele é bem redondinho, branco, mas poderia ser um polipinho. Então, aproveitamos o procedimento, o restante do endométrio tudo carequinha, progesterona funcionando super bem. Pegamos a pinça, exame também aqui foi feito sem corte, tá? Esse exame demorou, além do que está gravado, acho que uns 10 segundos a mais do que antes que eu encontrei aqui essa formação. É o tempo de colocar a pinça, não precisa fazer secção com tesoura, com nada. Novamente, pinça aberta, paralela, a saída da pinça próxima da parede, então fibra de luz para baixo, tá? Tá a fibra aqui mostrando para baixo, saída na mesma parede do pólipo ou do mioma, empurra para frente, soltou fácil, era um mioma figo zero, puxa, resolvido o problema dessa paciente, tá? Foi pro anátomo. Por que eu falo que agora é fácil? Porque a hora que eu botei ele na mão e apertei, eu vi que ele era fibroelástico, miominha, coisa linda, resolvido, tá? E agora, vamos aqui para o nosso último caso. Esse eu mostro que é uma das indicações mais importantes da esteroscopia. Acabei de comentar que na literatura atualmente, isso faz cerca de 2, 3 anos que mudou, que o pólipo nem sempre precisa ser retirado, pode ter conduta expectante. Isso deve ser considerado dentro de fator de risco de paciente, pressão alta, diabetes e obesidade principalmente, tá? Mas a questão nossa principal da esteroscopia, que eu tenho preocupação em que a gente faz exames fora, é o diagnóstico precoce de doenças malignas. É raro de acontecer, geralmente é por volta de 1 a 2% de todos os casos que a gente pega. Então, se você for paciente e está vendo aqui o vídeo por curiosa e está sangrando, tem alteração, provavelmente seu caso não é um câncer. E caso seja um câncer, fique tranquila, porque entre todas as doenças câncer, tá? Porque o câncer é um termo que a gente usa para um monte de patologia, para um monte de órgão, e para esse em questão, ele é muito lento. E a chance de tratamento, de cura, é muito, muito, muito alta, tá? Você tem que deixar passar muito tempo para a doença infiltrar, para a doença espalhar e ter uma complicação maior. Então a recomendação é, diagnosticou, então no caso, sangrou, investigou, diagnosticou, vai tratar com calma. Não precisa fazer do dia para a noite, não precisa ficar que nem doida pensando nisso. Obviamente fica todo mundo perturbado porque é um diagnóstico que ninguém gosta de receber, ninguém gosta de passar, de dar quando eu dou, mas eu tenho que tranquilizar o paciente porque é um tipo de doença que ele tem um desfecho, na grande maioria das vezes, muito favorável. Desde que também a paciente não fique doidona e fala, meu Deus do céu, e abandona o tratamento, ou se por acaso a paciente não queira fazer nada, ou demore muito, ou abandone, ou fala, já que é tranquilo, eu vou deixar quieto. Não é isso. Tem que fazer o tratamento dentro do tempo determinado e provavelmente vai ter uma vida longa e próspera aí. Se tiver algum problema, vai ser por outras questões e não por isso, desde que bem tratado. E aí é legal, ponto 1 para o esteroscopista, tá? Antes aqui, para quem trabalha. É realmente difícil a gente conseguir, quando a paciente sangrando, ter uma imagem bonita.
Outro ponto que eu tive problema também, tive que pedir para a residente ficar apertando lá do lado e ajuda. E realmente é difícil de manter a pressão adequada, sem incomodar muito a paciente. Então, por isso que a imagem é meio sangrante. Tá? Outro ponto, perfil de paciente. Paciente hipertensa, diabética e obesa. O que isso acende na hora na nossa cabeça? Putz, risco de câncer. Ah, mas toda paciente tem câncer? Não, aumenta o risco, mas a maioria não tem. Então, se a senhora tem problema de pressão, diabetes, está obesa e está com sangramento, vá fazer o seu segmento, porque provavelmente não é nada grandioso. Se for, já resolve logo, que vai ter uma vida ótima aí para frente aí depois de tirar. Vai perder um pouco de tempo, vai perder um pouco, vai ter que ir na consulta, vai ter que às vezes operar, fazer segmento, mas a grande maioria fica super bem. Outra questão que a gente teve dificuldade, que esse começo eu entrei sem a camisa externa. Paciente obesa é um pouco mais difícil, tem que tomar cuidado com a ótica para não quebrar, porque a coxa da paciente, às vezes, na hora que a gente bate na lateral, pode fazer alavanca e entortar. E no caso dessa paciente, teve dificuldade porque a gente entrava até o final e ele começava a bater na coxa da paciente a entrada do soro e a saída da fibra. Então, atrapalhava para manter. Essa imagem que eu queria aqui mais perto, queria ter feito uma congelada melhor, porém, tá? Tem algumas características nesse pólipo que me lembram malignidade, que é o quê? Vascularização aumentada, apesar que naquela vascularização espiralada, ele estava um pouco mais sangrante, a gente foi lavando aqui também. Os contornos são irregulares, então tinha pólipos na parede, aqui lateral esquerda inferior e aqui na anterior, né? Na posterior e na anterior. Aqui um pouco mais irregular, e com a paciente foi tudo tranquilo. Incomodou, doeu mais na paciente, porque comecei a forçar às vezes para girar o equipamento e machucava por causa da coxa, por causa da questão do peso da paciente, tá? Então, tinha em cima, tinha embaixo, eu vi que está sangrando um pouco mais, a paciente estava com sangramento há 2, 3 meses. Mesma técnica, então. Estava decidindo onde que ia, estava ruim para bater, batia na coxa dela, pegou o pólipo, empurrou, soltou o pólipo, saiu. Foi super legal, tá? Saíram todos os pólipos inteiros, o tamanho do polipão que saiu aqui de uma vez só. Isso é muito bom para o patologista, então ele vai ter um estudo adequado na mão. Nessa imagem dá para ver aqui que ele é um pouquinho mais friável aqui do lado, ele se desfaz um pouco mais, até naquele aspecto de carne de peixe, né, que ele se solta mais fácil. Outra biópsia aqui que eu fiz do outro pólipo, saíram todos os 3 que tinham, o restante estava boa a cavidade, era focal a patologia, e aqui sangrando novamente. Tentamos fazer a limpeza da cavidade com a camisa externa, porém a camisa externa batia na coxa da paciente e ficou um pouco complicado. Então no último ainda tirei para lavar, não consegui nenhuma imagem muito melhor também com a camisa, estava atrapalhando, deixei ela lá fora, tá? Então aqui novamente, não conseguíamos girar aqui a fibra por causa dessa dificuldade técnica. Essa imagem aqui ficou melhor, dá para ver, né? A gente compara com os outros pólipos, volta lá um pouquinho depois, para você ver que a borda dos outros é completamente irregular, enquanto esse aqui ele é razoavelmente irregular e aqui ele não fecha direitinho, ele começa a virar como se fosse aqui, né, umas irregularidades. Isso já dá algum sinal. Ah, você bateu já o diagnóstico de malignidade? De jeito nenhum. Existe uma questão de que macroscopicamente essas alterações características de malignidade podem ser também hiperplasia com atipia. Por isso que é importante a gente encaminhar para o patologista e o patologista vai me dar o diagnóstico e com isso a gente leva para frente para saber o que vai fazer, tá? Vou até aproveitar para falar, quem gosta aí, esteroscopista que gosta de fazer biópsia, que pega esses casos, fundamental participar do Esterotox, que vai ter em junho. Se você tá vendo aqui agora, já corre para pegar. Agora aqui no finalzinho de janeiro, estamos com das 45 vagas presenciais, com 25 vagas já preenchidas, só temos a metade, tá? Começamos agora em janeiro. E tem a vaga também online, caso queira. Se você pegou isso para frente, tem disponível isso, a venda do Sterology, que tem alguns deles que a gente vai soltando com o passar do tempo, ou ainda o próprio Esterotox já todinho pronto, disponível para assistir, tá? Vale a pena. Quem deu essa aula há 2 anos, em 2024, foi a Priscila Ritt falando de hiperplasia,
e a doutora Maria Gabriela Custer, que falou de parte oncológica, e espero que esse ano as duas vão de novo lá, porque foi bem legal a atualização, e tem que saber o que fazer com isso. Ah, mas eu não sei operar, não sou oncologista, eu sou esteroscopista. Eu também. Mas eu tenho que saber como que eu pego a biópsia da melhor forma, como eu encaminho da melhor forma e como que eu sigo. Porque essa paciente vai voltar comigo e eu tenho que orientar. Não vou operar essa paciente vai voltar comigo no pós-operatório, mas eu tenho que indicá-la adequadamente para ela ter uma rotina adequada. Eu não falei que o prognóstico de paciente com câncer é muito bom? Sim, desde que a gente siga a rotina. E você tem que estar atualizado para saber o que fazer com ela. Acabou aqui então o nosso procedimento, tá? Os 4 exames e é isso aí. Achei bem legal, ficou um vídeo super longo, mas paciência, quem quer aprender, quem tá afim aí, olha e vê. Se você tá vindo no carro, depois você volta para ver as imagens legais. Mas é legal essas coisas para a gente ir gravando coisa na cabeça. Então, se você está cozinhando, está fazendo outra coisa, para e volta. Mas é bom a gente lembrar de posicionamento de pinça, de conduta, como é que faz. E se você é paciente curiosa, parabéns aí, você pegou tudo bem explicado, tudo baseado com literatura, tá? Precisou de alguma dúvida, entre em contato, tem aqui embaixo. E para você, colega, estamos com um monte de opções de treinamento. Se alguma delas não bate para você, o Grupo Seroscopia BR cria a opção dentro da sua necessidade, caso a gente não tenha, e estamos sempre abertos aí a escutar, a entender, criar coisas novas para poder ajudar todo mundo a crescer. A esteroscopia ambulatorial, ela é maravilhosa, vai alguém falar, ah, mas não é em você. Tem pacientes que têm mais desconforto, porém, para todas essas pacientes que a gente fez, as outras duas que era para avaliação antes de esterectomia que estavam normais, todas elas suportaram muito bem. Se você for falar, poxa, e se alguma doesse um pouco mais? Essa última paciente, por exemplo, ela vai ter um melhor benefício no caso ela tenha uma doença pré-maligna ou uma doença maligna. Por quê? Porque em cerca de 20, 30 dias vai vir uma anatomopatológica, ela vai resolver a vida dela. Se ela tivesse que esperar uma esteroscopia com anestesia, a fila não dá conta. A gente tem filas hoje em hospitais do SUS, quando tem a disponibilidade com anestesia, de quase um ano. A maioria dos hospitais, das cidades, não disponibilizam exame nem ambulatorial e nem pacientes com nada. Ia fazer o que? Uma cureta nessa mulher? Que aí podia pegar, você passa a cureta não é boa. Nem corno, nem fundo e nem parede lateral. Podia comer bola aí nessa paciente também. Então, tem que saber fazer esteroscopia ambulatorial, a gente tem que oferecer esteroscopia ambulatorial. Se a paciente não vai querer, se o hospital não faz, se o SUS não oferece nos lugares, aí não é problema individual do médico, mas é nosso papel saber que tem para indicar, é nosso papel saber fazer se você for esteroscopista e saber que a esteroscopia com o 7 de Betoque, ela não se restringe ao ambiente ambulatorial, ela pode também ser levada para o ambiente de centro cirúrgico, onde você consegue, às vezes em pacientes com estenose de colo, algumas pacientes que você não precisa dilatar, reduz o risco da paciente, e resolver isso no ambiente ambulatorial ou cirúrgico, sem dilatar o colo e com um custo muito menor do que com outros, por não termos grande quantidade de OPME aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo legal, um vídeo mais informal, é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, de explicar, de lembrar de fazer. Teve alguma dúvida, comenta, gera às vezes outro vídeo, gera às vezes outra coisa. Fiquei super feliz aqui com esses casos, te vejo, até a próxima, bom ano, tchau!